Vamos ver agora zero de uma função. E o que seria o zero de uma função? É o valor real de x quando y é igual a zero, ou seja, quando a equação da função é igualada a zero. Então vamos ver aqui alguns exemplos de zero da função, zero de uma função. Aqui eu tenho f de x igual a 2x menos 5. Para achar o zero dessa função, é só nós pegarmos essa parte aqui, que é a equação da função 2x menos 5, e igualar isso aqui a zero. Então, é 2x menos 5 é igual a zero. Depois de igualar isso aqui a zero, agora nós temos que encontrar o valor de x. Para determinar o valor de x, é só isolar o x. Eu posso passar esse menos 5 aqui, que está no primeiro membro negativo, né? O menos 5 passa para o segundo membro positivo. Então, 2x é igual a 5. E o 2, que está multiplicando o x, nós vamos passar para o segundo membro dividindo. Então, x é igual a 5 dividido por 2. Então, o zero da função f de x igual a 2x menos 5 é x igual a 5 sobre 2. Na função g de x igual a 3x mais 1 dividido por 2, também nós vamos igualar essa parte aqui, 3x mais 1 dividido por 2 a zero. Então, 3x mais 1 dividido por 2 é igual a zero. E agora, para isolar o x, primeira coisa, esse 2 que está aqui no denominador, nós vamos passar o 2 que está dividindo, nós vamos passar multiplicando o zero. Então, 3x mais 1 é igual a 0 vezes 2. E 0 vezes 2 dá 0, né? Então, agora nós vamos passar esse 1 positivo, vamos passar para o segundo membro negativo. Então, vai ficar 3x é igual. Aqui dá 0, né? 0 vezes 2 dá 0. 0 menos 1. 0 menos 1 dá menos 1. Então, eu vou colocar só o menos 1. Por último, para terminar aqui e isolar o x, o 3 que está multiplicando o x, a gente passa dividindo. Então, x é igual a menos 1 dividido por 3. Então, esse é o zero da função g de x. Na função h de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12, nós também vamos igualar essa equação aqui a zero. Mas agora veja que tem uma diferença, que essa equação aqui é uma equação de segundo grau, né? O x está elevado ao quadrado. Mas vamos lá, primeira coisa, a primeira parte vai ser igual, então x ao quadrado menos 8x mais 12 é igual a zero. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. Para resolver, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, mas primeiramente vamos definir aqui os coeficientes, né? A é 1, né? Porque o número que está multiplicando aqui, o x é 1. B é menos 8. E C é 12. Então, tendo agora os valores dos coeficientes A, B e C, agora nós calculamos o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, b é menos 8, então aqui vai ficar menos 8 elevado a 2, menos 4 que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é 12. Então, delta é igual a menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Menos por menos dá mais, e 8 vezes 8 é 64. Então, aqui vai ficar 64 menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 12 dá 48. Então, 64 menos 48. O valor de delta, 64 menos 48, é 16. A fórmula de Bhaskara que vocês estudaram no nono ano é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Isso aqui vai ser igual menos b. Eu tenho aqui que b é menos 8. Então, eu posso substituir aqui o menos 8 aqui no b. E aqui menos por menos vai ficar mais. Então, mais 8, né? Ou apenas 8. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta foi igual a 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1, que é 2. Agora nós vamos encontrar x'
e x, duas linhas. 8 mais 4 dá 12, 12 dividido por 2, 6. E 8 menos 4 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, no caso de uma equação do segundo grau, ela não vai ter apenas um zero da função, vão ter zeros, né? Quando for uma equação de segundo grau que tenham duas raízes. Porque algumas equações de segundo grau nem têm raiz, e outras equações têm uma raiz, digamos, têm raízes iguais, né? É como se fosse uma raiz só. Mas nesse caso aqui, essa função que foi do segundo grau, né? Essa partezinha dela, quando nós igualamos a equação a zero, nós acabamos encontrando dois zeros da função. Agora, mais outro detalhe aqui para vocês. Nesses outros dois exemplos, nós vamos analisar os zeros dessa função sem fazer cálculo nenhum. Então, só vou explicar aqui como é que a gente acha o zero de uma função, por exemplo, quando nós temos aqui um gráfico. Vocês estão vendo aqui, né, um plano cartesiano, aí tem aqui um gráfico, passando nesse plano cartesiano, e ele toca o eixo x, esse aqui é o eixo x, né, o eixo das abscissas, e esse outro aqui é o eixo y, o eixo das ordenadas. Quando o gráfico toca o eixo x, é porque o valor de y, nesse caso, é zero. Como se a função, nesse caso aqui, nesse ponto aqui, a função é zero. Então, x igual a 2 é o zero dessa função. Já nessa função j, na função j, que é um diagrama, para acharmos o zero dessa função, a gente tem que ver em qual valor de x o valor de y é zero. E aí vocês vão lembrar da aula anterior, os valores de x estão representados no primeiro conjunto, né? Nesse caso aqui o conjunto G, e os valores de y ficam representados aqui no segundo conjunto, que é o conjunto H. Então, qual é o valor de x aqui, que a imagem dele é zero? Ou seja, quando em determinado valor de x, o valor de y é zero. Aí logo dá para perceber que no número 4, a imagem do número 4 é o zero. Então, o número 4 aqui, x igual a 4, é o zero da função j. Dada a função w de x igual a x ao quadrado menos 3, determinar w de 2 e w de 1/3. O que acontece nesse tipo de questão? É que dessa vez nós não temos o y igual a zero. Nós aqui apenas temos que determinar o valor de y quando a gente já sabe qual é o valor de x. Primeiro vamos substituir o valor de x por 2 e depois vamos substituir o valor de x por 1/3. Então vamos lá. Eu tenho aqui a função w de x igual a x ao quadrado menos 3, eu vou substituir, vai ficar w de 2 igual. Primeiro vamos achar o valor de x igual a 2. W de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 3. 2 ao quadrado menos 3, 2 ao quadrado dá 4, menos 3 dá 1. Então, eu já sei que quando x é igual a 2, o y é igual a 1. E agora vamos achar w de 1/3. Quando x, na função w, quando x é igual a 1/3, o valor de y será, primeiro, 1/3 elevado ao quadrado, agora menos 3. Agora, 1/3 elevado ao quadrado. A gente eleva o numerador ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado dá 1. E 3 elevado ao quadrado dá 9. 3 vezes 3, 9. Agora, menos 3. O que a gente pode fazer aqui? Posso multiplicar o 9 vezes menos 3. 9 vezes menos 3 dá menos 27. E somar com 1. Menos 27 mais 1 dá menos 26. E também vão ficar sobre 9. Então, menos 26 nonos é o valor de y nessa função quando x é igual a 1/3. Mas aqui, na questão, está pedindo mais um outro detalhe. Está pedindo para somar o valor de w de 2 mais w de 1/3.
Então aqui a gente ainda tem que somar. A gente já sabe que quando x é igual a 2, o y foi 1. E quando o x foi igual a 1/3, o y foi menos 26 nonos. Então agora é só somar. Fazer aqui embaixo, w de 2 mais w de 2 mais w de 1/3 é igual a 1 mais menos 26 nonos. Mais por menos dá menos, então aqui vai ficar 1 menos 26 nonos. Agora a gente multiplica, 9 vezes 1 dá 9. 9 menos 26 dá menos 17. Tudo isso também sobre 9. Então, o resultado da soma aqui de w de 2 mais w de 1/3 é igual a menos 17 nonos. Só um detalhe aqui rapidinho sobre o plano cartesiano, né? Os gráficos que a gente constrói costumamos sempre construí-lo no plano cartesiano. No plano cartesiano, talvez vocês lembram, alguns lembram, outros não, mas essa parte aqui do plano cartesiano nós chamamos de primeiro quadrante. Esse é o primeiro quadrante do plano cartesiano, quando o valor de x é positivo e quando o valor de y também é positivo. Então aqui é o primeiro quadrante. Essa outra parte aqui é o segundo quadrante. Os quadrantes no plano cartesiano são contados em sentido anti-horário. É o contrário do que o relógio roda. O relógio roda dessa forma aqui, né? E nós contamos dessa outra forma, sentido anti-horário. Então aqui vai ser o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. E o detalhe é que no segundo quadrante o valor de y é positivo, já o valor de x é negativo. No terceiro quadrante, é o único quadrante onde os dois valores são negativos. Tanto o valor de x aqui é negativo, quanto o valor de y. Então, os valores que vão ficar aqui, os pontos que vão ficar no terceiro quadrante, são todos negativos. Negativos em x e negativos em y. E no quarto e último quadrante, os valores de x são positivos, mas os valores de y são negativos. Então, aqui, nesse quarto quadrante, x é positivo, y é negativo. Agora, gráfico de uma função. Para construir o gráfico de uma função, facilita bastante quando primeiro a gente constrói uma tabela para essa função. Ou seja, dá valores para x e descobre os valores de y para encontrar os pares ordenados que vão representar, né, essa função no gráfico. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já viu essa função agora há pouco e o zero dessa função foi 5 meios. Então, 5 meios equivale 5 dividido por 2, né, dá 2,5. Então, quando a gente vai construir o gráfico de uma função, é sempre bom a gente colocar valores menores do que o zero da função e alguns valores maiores que o zero da função. Como é 2,5, eu vou colocar valores menores, vou colocar aqui 1 e 2, que são menores do que 5 meios. E os valores maiores que eu vou usar o 3 e o 4, que ficam na sequência também. Então, com esses valores aqui, a gente já pode construir, primeiro fazer assim essa tabela para depois construir o gráfico. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir o valor de x aqui, ó, nessa equação, por 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, menos 5. E 2 menos 5 é igual ao valor de y. 2 menos 5 dá menos 3. Então, vejam que quando o valor de x é 1, o valor de y é menos 3. Então, a gente coloca aqui o par ordenado. Isso aqui vai ser a coordenada de um dos pontos, é bem importante. Então, 1, quando x é 1, o valor de y é menos 3. Agora, quando a gente substitui o x por 2, vai ficar assim. 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 5. E 4 menos 5 dá menos 1. Ou seja, quando o valor de x é 2, o valor de y é menos 1. Então, 2 e menos 1 é o par ordenado que resultou.
Quando o valor de x é 3, aqui vai ficar 2 vezes 3. E 2 vezes 3 dá 6. Menos aquele 5. 6 menos 5 dá 1. Então, quando o valor de x é 3, o valor de y agora sim vai ser positivo, vai ser 1. E quando o valor de x é igual a 4, aqui vai ficar 2 vezes 4. E 2 vezes 4 dá 8. 8 menos o 5. 8 menos 5 dá 3. Então, quando o valor de x é 4, o valor de y é 3. Agora, nós colocamos aqui no gráfico, lembrando, os valores de x ficam nesse eixo aqui, ó, esse é o eixo das abscissas, né? O eixo x. E aqui é o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, nós colocamos agora, preenchemos esses valores. Primeiro, o primeiro coordenado que nós temos é quando x é igual a 1 e y é igual a menos 3. Olha, x igual a 1 está aqui. Y igual a menos 3 está aqui embaixo. Então, é quando x é igual a 1, y é igual a menos 3. Nós colocamos esse ponto no encontro entre 1 e menos 3, exatamente aqui. Esse ponto representa um encontro entre 1 e menos 3. Agora, quando x é igual a 2, o valor de y é menos 1. X igual a 2, a gente tem aqui, ó, x igual a 2. O y igual a menos 1 está um pouco mais embaixo. Então, aqui, ó, quando x é igual a 2, o y é igual a menos 1, a gente também coloca esse ponto no encontro entre o 2 de x e o menos 1 de y. Quando x é igual a 3, no terceiro ordenado aqui, quando x é igual a 3, o y é igual a 1. Quando x é igual a 3, o y é igual a 1. Então, é x igual a 3, y igual a 1. E também coloca esse ponto aqui no encontro entre eles, entre o 3 de x e o 1 em y. E quando x é igual a 4, o y é igual a 3. Então, quando x é igual a 4, o y é igual a 3, fica bem mais em cima aqui agora. X igual a 4, y igual a 3, mais ou menos aqui. E vejam que se nós ligarmos agora esses pontos aqui, ó, eles vão formar uma reta. Por que isso acontece? Porque essa equação aqui, y igual a 2x menos 5, é uma equação do primeiro grau. Então, toda função do primeiro grau, o gráfico dela vai ser sempre uma reta. Então, vou fazer aqui uma reta com a régua. A reta ligando esses 4 pontos. Pronto. Mais ou menos assim. Segundo exemplo. Nós temos aqui também uma função que foi usada anteriormente, né? Nós já tínhamos calculado o zero dessa função. X ao quadrado menos 8x mais 12, que é igual a y. Então, agora vamos dar valores aqui para x. Tivemos duas raízes, né? Foi o 2 e o 6. Como são números pares, entre eles, entre 2 e 6, eu vou usar o número 4 e anterior a 2 eu vou usar o 0. Vou colocar só números pares aqui, é 0. Aí depois o 2, que foi uma das raízes, né? Um dos zeros da função. Agora eu vou colocar o número 4, que fica exatamente no meio, entre 2 e 6. O 6, que ele foi zero da função, e depois o número maior que ele, 8. Então, usei aqui apenas números pares, com esses números já vai ser possível construir o gráfico. Então, agora substituindo, se eu substituir aqui o x por 0, aqui vai ficar 0 ao quadrado, que dá 0, menos 8 vezes 0 dá 0 também, mais 12. Então, é 0 menos 0 dá 0, mais 12 é 12, igual a 12. Então, quando x é igual a 0, o y é igual a 12. Quando x agora é igual a 2, se x for 2, aqui vai ficar 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado dá 4, menos 8 vezes 2, né? X sendo 2, 8 vezes 2 dá 16, então, menos 16, mais 12. E agora a gente faz 4 menos 16 dá menos 12, menos 12 mais 12 é igual a 0.
Então, quando x é igual a 2, y é igual a 0. Isso acontece exatamente porque o 2 é um dos zeros da função. Isso também vai acontecer quando fizermos aqui com o 6. Se x for 4, aqui vai ficar 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16. 16 menos 8 vezes 4 dá 32, mais esses 12. Agora, 16 menos 32 dá menos 16, e menos 16 mais 12 dá menos 4. Ou seja, quando x é igual a 4, y é igual a menos 4. X igual a 4, y igual a menos 4. Agora, quando x é igual a 6, então aqui vai ficar 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, menos 8 vezes 6. 8 vezes 6 dá 48, então vai ficar menos 48, mais 12. Somando aqui, 36 menos 48 dá menos 12. Menos 12 mais 12 dá 0. Então, como eu falei, no zero da função, né? Quando x é igual a 6, o y, lógico, vai ser 0. E agora com o x igual a 8. 8 ao quadrado, 8 vezes 8 dá 64, menos 8 vezes 8 também vai dar 64, mais 12. Então, 64 menos 64, ele elimina, né? Dá 0. 0 mais 12 dá 12. Então, quando x é igual a 8, o y é igual a 12. E agora nós vamos colocar esses pares ordenados aqui no gráfico. Aí só lembrando aqui é o eixo das abscissas, o eixo x, e esse aqui é o eixo das ordenadas, o eixo y. Então diz aqui que quando o valor de x é 0, o valor de y é 12. Então, x igual a 0 fica aqui, y igual a 12 fica aqui em cima. Então, é nesse ponto que vai ficar, nesse ponto aqui que vai ficar esse par ordenado, 0 e 12. Próximo par ordenado tem quando x é igual a 2, y é igual a 0. Quando x é igual a 2, y é igual a 0 fica exatamente aqui no meio, que é a origem do plano cartesiano. Então, x igual a 2, fica aqui. É aqui que vai ficar esse nosso par ordenado. Próximo par ordenado, quando x é igual a 4, y é igual a menos 4. X igual a 4 está aqui, y igual a menos 4 aqui um pouco mais embaixo. Então, a gente vai fazer um encontro aqui entre eles, entre 4 e menos 4, fazer aqui um ponto representando esse par ordenado. Quando x é igual a 4, y é igual a menos 4. Agora, quando x é igual a 6, y é igual a 0. X igual a 6, y igual a 0, fica exatamente aqui no eixo das abscissas. E quando x é igual a 8, y é igual a 12. X igual a 8 está aqui, y igual a 12 vai ficar mais ou menos, peraí, vou subir aqui. Fica mais ou menos aqui. Então agora, se nós ligarmos esses pontos, a gente vai ver que não vai formar dessa vez aí, uma reta. Aí. Isso aqui vai ser uma parábola, porque isso aqui é uma função do segundo grau. Então ligando, não vai ficar muito certinho não, mas ligando aqui esses pontos, dá para ver aqui, começa, né, tem uma curva aqui agora para subir. Até chegar agora nesse 12 também. Então, isso aqui é uma parábola, que é o gráfico de uma função do segundo grau.